Vamos lá, gente. Chegou a hora de fazer um vídeo exclusivo sobre esse Chelsea do Pochettino. Eu fiz no começo, né, desse trabalho, quando o Pochettino chegou, com aquela juventude que o Chelsea apresentava como a principal identidade, pelo menos inicial, do projeto para essa temporada. Fiz um vídeo aqui traçando algumas expectativas e projeções. E agora acho que a gente tem material suficiente para fazer a primeira análise com base nas evidências que a gente já tem. São 6 meses de trabalho, são 26 partidas disputadas por esse Chelsea do Pochettino. Acho que dá pra gente traçar o primeiro apanhado aqui, né, para jogar esse início de trabalho como bom, ruim, mediano, enfim. Cada um vai ter a própria opinião e eu vou dividir aqui com vocês a minha. O que não quer dizer que eu vá atender talvez uma sede de parte da torcida brasileira do Chelsea que quer ver a cabeça do Pochettino no chão já nesse momento. Tem muita gente pedindo pela demissão do treinador. Eu entendo a frustração, mas salvo algo muito fora da curva, você não vai me ver pedindo a cabeça de um treinador com 6 meses de trabalho, tá? Tem que ser algo muito flagrante, algo muito cristalino, repito, algo muito fora da curva para eu embarcar nessa. Eu não vejo isso no Chelsea do Pochettino, o que não quer dizer também que eu não veja problemas e, claro, como o título do vídeo já entrega, se é que eu mantive o título do vídeo que eu pensei nesse momento, quando roteirizei esse episódio, eu julgo esse início de trabalho como ruim. Há muitos problemas nesse Chelsea do Pochettino, vários problemas de contexto, que são inerentes à presença do Pochettino ali, e eu vou começar o vídeo por eles, mas também há problemas do próprio Pochettino, da própria gestão do treinador argentino do Chelsea. Vamos começar por esse contexto. Acho que são 2 pontos principais aqui que dá pra gente abordar. O primeiro deles é a troca quase que majoritária de um elenco, né? Do time que de fato ia a campo na temporada passada e foi a campo na atual temporada. São muitas partidas, são muitas chegadas, muito dinheiro investido e, enfim, isso naturalmente necessita de um tempo de adaptação para essa transformação do time do Chelsea, do time que é relacionado para as partidas. Olha a comparação com a última partida do Chelsea na temporada passada, que foi contra o Newcastle pela Premier League no dia 28 de maio. Dos titulares daquela partida, 5 já não estão mais no clube. Kepa, Azpilicueta, Lewis Hall, Loftus-Cheek e Kai Havertz. Tá? Dos jogadores que estavam no banco, alguns entraram, outros não, mas lá estavam na relação, 6 também já não estão mais no Chelsea. O Mendy, o Koulibaly, Kovacic, Ziyech, Pulisic e João Félix. Então, da relação do Chelsea, dos 20 jogadores relacionados para aquela partida contra o Newcastle ontem, em maio, 11 já não estão mais no clube e apenas 9. Então a maioria dos relacionados saíram de Stamford Bridge da temporada passada para essa. Então temos uma necessidade natural de tempo para adaptação, para readequação do novo time titular do Chelsea. Também temos problemas de tantas chegadas e algumas delas principais não terem de fato chegado, né, por conta de lesões. E esse é o segundo grande ponto contextual que a gente precisa sim colocar como central na análise e no julgamento do trabalho do Pochettino até aqui. São muitas lesões, cara. É impressionante. É claro que isso é uma música também cantada por vários outros treinadores e por vários outros projetos, não só da Premier League, do futebol europeu nessa temporada. Quanto mais competições, mais lesões teremos. Isso é uma conta muito básica. Nesse momento são 11 jogadores do Chelsea lesionados. Tem uma ilustração feita pela Sky Sports nessa semana que traz 9 desses 11 e depois eu complemento com os outros 2, né? Eles colocaram em ordem de quantos jogos esses jogadores lesionados já perderam na Premier League nesta temporada. Fofana e Chalobah, 2 zagueiros, nem entraram em campo por lesões graves. O Fofana, inclusive, dificilmente volta ainda nesta temporada, não jogaram nenhuma partida de Premier League. Depois temos o Chukwuemeka, são 17 partidas perdidas por esse jovem que poderia ter trazido
uma opção a mais saindo do banco de reservas, ou enfim, poderia ter virado titular. Infelizmente teve uma lesão no joelho em agosto, mas felizmente está próximo de voltar, já está treinando com o time titular, com o time, enfim, com o grupo e em Cobham. Então, ainda em janeiro é provável que o Chukwuemeka volte a ser relacionado. 17 partidas também perdidas pelo Lavia, um dos principais reforços, custou bastante grana e só jogou 30 minutos contra o Palace agora em dezembro. Teve um problema inicial, voltou contra o Palace e voltou a ter um outro problema muscular e não tem previsão de retorno, infelizmente, o belga. O Chilwell, 14 partidas perdidas já nesta Premier League. Ele começou bem a temporada, só que aí em setembro ele teve um problema na coxa. Felizmente é outro que já está treinando com o grupo e próximo de voltar. Tomara que o Chilwell tenha alguma sequência física nessa temporada. O outro lado, o outro lateral, que também é figurinha carimbada no departamento médico, infelizmente, é o Reece James, que perdeu 11 jogos nesta Premier League. Teve uma lesão na coxa logo na estreia dessa temporada na Premier contra o Liverpool. E aí ele ficou em recuperação, voltou, atuou em 9 partidas em todas as competições na temporada. E aí teve uma nova lesão muscular, previsão de retorno só para março. Cara, o James tem pelo menos, pelas contas que eu fiz aqui, 14 lesões desde que subiu para os profissionais do Chelsea. É uma pena, é uma infelicidade, logo na temporada em que ele é colocado como capitão do Chelsea, mas infelizmente, por ser uma figurinha tão carimbada, não pode existir planejamento do Chelsea sem um cara para ser lateral direito no lugar do Reece James, porque na prática ele não é o lateral direito titular. Na teoria ele seria inclusive um dos possíveis titulares da seleção inglesa. Mas na prática ele não é. A gente tem o Malo Gusto como uma das boas notícias, das poucas boas notícias dentro de campo nessa temporada até aqui, mas enfim, o James infelizmente na prática não dá para contar com ele. Temos outro reforço, esse quase foi emprestado, mas ficou, enfim, o Ugochukwu. Ele não joga desde a véspera de Natal, são 6 partidas da Premier que ele perdeu no total, lesão na coxa com previsão de retorno aos treinamentos no mês que vem, em fevereiro. Aí temos o goleiro que chegou para ser titular, o Sanches, que já perdeu 4 partidas com problema muscular e não tem tanta previsão de retorno assim. Não temos o goleiro que seria titular. Com críticas ou sem críticas, ele não vem sendo fundamental para esse Chelsea, já falhou, mas é um cara que, na hora de montar o planejamento, era para ser o titular e agora está fora. O Cucurella já perdeu 4 jogos e vai perder muito mais. Passou por cirurgia no tornozelo em dezembro e vai ficar 3 meses pelo menos parado. Tá? Essa é a lista que a Sky Sports separou e a gente tem mais 2 jogadores, o Nkunku, que passou infelizmente por uma cirurgia depois de uma lesão do ligamento cruzado do joelho ainda na pré-temporada, voltou, atuou apenas em 4 partidas e aí teve um problema no quadril, mas felizmente parece ser algo muito leve, possível que ele volte já neste fim de semana contra o Fulham. Vamos ver o que o Pochettino fala na entrevista coletiva desta sexta-feira. E temos o Badiashile, que não joga desde o dia 27 de dezembro, mas já voltou aos treinamentos. São 2 lesões leves, né? Talvez até por isso não tenham entrado na lista da Sky, mas de fato o Pochettino está sem 11 jogadores neste momento da temporada e vários deles ou há muito tempo parados ou vão ficar mais tempo ainda fora dos gramados. É difícil você prever quem poderia ser importante, tá? Por exemplo, o Chukwuemeka. É um cara que você pode prever, mas na prática você não tinha tanta evidência assim, pelo menos dentro do Chelsea. Mas acho que a gente pode falar sem muita margem de erro que são 5 titulares que praticamente não entraram em campo, né? Nessa temporada. Os 2 laterais, Chilwell e James, um zagueiro titular, que seria o Fofana, mais uma lesão grave para ele, o centroavante, o Nkunku, e o Lavia, que provavelmente seria titular. O Gallagher, que vem sendo, por mais defeitos que ele tenha, eu não acho que ele é um jogador para ser titular do Chelsea, acho que ele é bom para grupo, mas não para o time titular. Ele vem jogando bem, contra o Middlesbrough não foi o caso, mas enfim, volta e meia ele consegue uma atuação sólida, mas é um acidente de percurso, né? Porque não era para ser ele, esse cara acabou sendo por conta das lesões e também por méritos próprios ao longo das partidas nessa temporada. Então você tem 5 titulares, né? Mais o goleiro agora que vai ficar fora por um tempo, o Sanches. Então é realmente complicado.
Não é simples a situação do Chelsea e a situação do Pochettino, né? Das 7 contratações que vieram para o time principal, 3 poucos jogaram por conta de lesões, principalmente o Nkunku, que veio para ser o centroavante de um time que já tinha problemas na frente do gol na temporada passada. Temos esses contextos, tá? Uma troca muito grande de grupo e muitas lesões. Mas temos problemas do Pochettino que poderiam ser evitados mesmo dentro desse contexto conturbado. E eu separo pelo menos 3 aqui, tá? Improvisações desnecessárias. Quantas vezes você já olhou para a escalação do Chelsea ou para a configuração do Chelsea mesmo no meio das partidas e tentou entender qual jogador estava executando qual função fora da própria natureza, né? Improvisações que não pareciam tão necessárias assim. Acho que a principal delas, e é uma teimosia que já acho que dá para rotular dessa maneira, do Pochettino, é o Colwill na lateral esquerda. É um zagueiro, ele foi muito bem no empréstimo do Brighton jogando como zagueiro, é um dos principais zagueiros da geração inglesa e vem jogando insistentemente como lateral esquerdo. É claro que tem as lesões do Chilwell, do Cucurella, mas, por exemplo, o Maatsen pouco foi utilizado ali e vai ser emprestado para o Borussia Dortmund. Até a gravação desse vídeo não tinha sido oficializado, mas ele já está na Alemanha. Acredito que até a publicação desse vídeo já seja oficial. O Maatsen, das 15 partidas que ele atuou com o Pochettino, em apenas 2 ele foi colocado como lateral esquerdo. Eu sempre tendo a dar a razão ao treinador porque ele vê o que a gente não vê. Ele vê os treinamentos, né? Mas na prática o Colwill não tem entregado grandes jogos na lateral esquerda. Ele mesmo, quando foi perguntado sobre isso numa entrevista para o próprio Chelsea, para as próprias mídias do Chelsea, ele fala, cara, eu tô tentando, mas eu espero que seja um caminho para eu voltar para a zaga. Basicamente é isso que dá para ler no discurso dele. Dos 25 jogos em que o Colwill atuou nessa temporada com o Pochettino, em apenas 6 ele foi zagueiro. Em todos os outros ele foi lateral esquerdo. É uma teimosia, cara, não tem dado certo e foi muito explorado, por exemplo, pelo Middlesbrough na partida mais recente, antes desse vídeo. Outro problema, quem de fato melhorou? Acho que um dos termômetros para a gente analisar o trabalho de qualquer treinador é entender o quanto que ele melhora os jogadores, seja quem já lá estava, seja quem chegou, foi contratado, e assim, poucos jogadores de fato estão apresentando algo sólido o suficiente para a gente colocar, olha, o Pochettino melhorou esse cara. Difícil, né? De quem já estava no clube, acho que Malo Gusto, que volta e meia entrega uma boa atuação quando colocado na posição correta, o Thiago Silva, que enfim, apesar de entender que essa provavelmente vai ser a última temporada dele na Premier League, é muito futebol para tanta idade e é um cara que ainda é central para esse Chelsea. O Madueke, né, acho que volta e meia consegue entregar boas atuações. E mal ou bem o Gallagher, né? O Sterling dá para colocar aí também, apesar de uma queda recente de entrega de nível de atuação. Não são tantos nomes assim. Não são tantos nomes assim, olhando para o elenco. Dos que chegaram, o Palmer, principalmente, vem sendo o principal jogador, inclusive é o artilheiro do Chelsea, com 8 gols marcados. Quando o seu artilheiro tem 8 gols na metade da temporada, temos um problema ofensivo, e daqui a pouco trataremos dele. E o Caicedo, que eu acho que, apesar de ainda não ser o Caicedo do Brighton, já é um cara importante para esse Chelsea e o time sente falta quando lá ele não está. O Cole, eu já falei, muito prejudicado por esse improviso forçado do Pochettino. O Enzo, uma temporada muito aquém do que ele poderia entregar. Volta e meia parece que ele está um pouco fora de posição, mas ele próprio já falou que gosta de jogar um pouco mais ofensivamente, né? Como, por exemplo, ele teve a configuração do time à disposição contra o Middlesbrough, foi muito mal mais uma vez. O Mudryk não consegue engatar, não sei se um dia vai. Enfim, não há melhora flagrante de jogadores por conta da chegada do Pochettino, tá? E o principal problema para mim, e acho que para muitos torcedores do Chelsea, é a falta de qualquer identidade, cara. O que esse Chelsea do Pochettino quer? O que ele propõe? Qual que é o estilo de jogo? Eu não consigo, não tem uma impressão digital muito clara, né? Não tem.
E lembrando que são apenas 6 meses, ok, mas são 6 meses sem competições europeias. Portanto, mais tempo para treinamentos. Era para ter trazido algo, tá? 6 meses que, por exemplo, o Graham Potter não teve porque tinha a de Liga dos Campeões, né? Ele que chegou em setembro e caiu em abril, 7 meses de trabalho, ele teve uma Liga dos Campeões e menos tempo de treinamento que o Pochettino já teve em 6 meses, tá? São os 6 meses que teve à disposição, por exemplo, o Ange Postecoglou no Tottenham, e você já conseguia no 5º jogo do Ange entender, quinto se muito, né? Talvez já no primeiro, entender o que ele queria propor ali com esse Tottenham, com problemas também de lesão e tudo mais. Mal ou bem é uma temporada muito mais rica de evidências das ideias do treinador do que a pobreza de ideias que é esse Chelsea do Pochettino. A atuação contra o Middlesbrough foi uma das mais tristes, né? Assim, o segundo tempo, principalmente, foi muito, muito, muito ruim. O primeiro tempo você tem mais uma marca de problemas que fogem do controle do Pochettino, que é a perda de chances claras. Daqui a pouco eu vou entrar nesse ponto, eu repito. Né? O Palmer, principalmente, ele teve 2 chances muito claras. A primeira, então, foi um negócio bizarro ele perder. A terceira, o goleiro foi bem, mas a segunda também foi uma chance perdida. E olha que foi um sorteio para ser celebrado, né? Para essa semifinal de Copa da Liga, porque imagina se tivesse enfrentado o Liverpool ou até mesmo o Fulham. O Chelsea conseguiu perder para esse Middlesbrough, inclusive foi a primeira derrota na Copa da Liga do Chelsea para um clube de divisão inferior desde 1999, quando perdeu para o Huddersfield Town. E lembrando que esse Middlesbrough do Carrick também está cheio de lesões, são 13 no total. 13. Perdeu, se não me engano, 2 jogadores ainda no primeiro tempo, justamente nessa partida contra o Chelsea, por lesão. E aí, cara, você olha para o geral, 26 partidas, apenas 12 vitórias. E dessas 12, 5 vieram em Copas Nacionais. Teve a vitória contra o Newcastle, que foi importante, ok. Mas dessas 5 vitórias em Copas Nacionais, 3 vieram contra clubes de divisões inferiores. 1/4 das vitórias do Pochettino em todas as competições no Chelsea vieram contra Wimbledon, Blackburn e Preston. Obrigação, né? Não gosto de usar muito essa palavra no futebol, mas é obrigação. Era obrigação e ele apenas bateu carimbo. E das 9 derrotas nos 26 jogos, 8 vieram na competição mais importante, que é a Premier League. Quando você encara clubes que, em teoria, estão ali mais dentro, né, do seu peso, para fazer uma analogia ao boxe, 8 derrotas vieram na Premier League. É muita coisa. É muita coisa. A única vitória grande na Premier League veio contra um Tottenham com 2 jogadores expulsos. Enfim, falta notícia boa. Eu vou trazer uma, que é uma notícia boa que termina com uma ruim. Desculpa, mas é o número de criação de chances. Esse Chelsea cria muitas chances de gol. De acordo com a métrica do SofaScore, é o terceiro time que mais cria grandes chances dentro da Premier League, atrás apenas de Newcastle e Liverpool. É o terceiro que mais cria chances. Cria mais grandes chances na Premier League do que o Manchester City, por exemplo. E aí tem uma diferença muito clara, uma das tantas diferenças muito claras entre City e Chelsea, entre a elite que o Chelsea aspira em tentar voltar e a realidade, que é o aproveitamento dessas chances. É o segundo time que mais desperdiça grandes chances nesta Premier League, atrás apenas do Liverpool. Tem um claro problema na conversão de chances criadas. Né? O Jackson, que agora está disputando a Copa Africana de Nações, já não parece ser já deu evidências aí de que não é um fazedor de gol, não é um homem-gol. Lembrando que ele não veio para ser, quem veio para ser está voltando agora, tomara que tenha uma estabilidade física, que é o Nkunku. O Jackson tem qualidades, eu vejo qualidades no Jackson, mas ele não é um homem-gol. E aí teve o Palmer como falso 9 contra o Middlesbrough e também não funcionou, perdeu chances muito claras. Então temos esse problema, né, uma marca já há algum tempo do Chelsea, repito, e que insiste em acontecer, em persistir nesta temporada. É apenas o 8º melhor ataque com 34 gols marcados e entre os 10 primeiros da tabela só marcou mais gols do que Manchester United e West Ham. Não dá, né?
E a defesa é a segunda pior defesa entre os 10 primeiros colocados, com 31 gols sofridos. Só está à frente do Brighton, que sofreu 33, se eu não me engano. Então, quando você olha para a parte da tabela que importa para o Chelsea, porque tem que subir, não pode descer, ele está atrás em praticamente todas as métricas mais relevantes quando você olha para a superfície das estatísticas. Então, temos uma análise dos problemas inerentes ao Pochettino e problemas causados pelo Pochettino, ou a falta de evolução que esse Chelsea apresenta desde a chegada do treinador argentino. O que a gente pode projetar para essa segunda metade da temporada, né? O Chelsea está vivo em 3 competições. Dentro da Copa da Liga Inglesa, e eu vou usar essa palavra mais uma vez, é obrigação passar pelo Middlesbrough e vencer o jogo em Stamford Bridge por uma margem suficiente para colocar o Chelsea na final em Wembley. O título da Copa da Liga seria uma boa notícia, né? Por mais que seja pouco para um clube que investiu mais de 1 bilhão de libras em reforços desde a chegada da nova gestão, da gestão Bowley, seria uma boa notícia, né? Principalmente se enfrentar o Liverpool, né? Seria inclusive um troco em relação à final perdida da Copa da Liga no ano passado, né? No retrasado já, em 2022. Enfim, não é muito provável que vença o Liverpool, mas até lá muita coisa pode mudar. De qualquer forma, seria um título ok. É importante voltar a ganhar títulos e não ganha a Copa da Liga desde 2015. Aliás, o título da Copa da Liga já colocaria o Chelsea pelo menos nos playoffs da Conference League na próxima temporada. Então, é algo importante, já que talvez não consiga nem isso por meio da Premier League, e já chego lá. Na Copa da Inglaterra, o sorteio já não ajudou. Pega o Aston Villa, tudo bem que é em Stamford Bridge, mas pega o Aston Villa que está voando no dia 27 já, agora no fim desse mês. É jogo difícil, cara. Por mais que seja em casa, não dá para colocar o Chelsea como favorito para essa partida, então já pode cair cedo na Copa da Inglaterra. E dentro da Premier League, está na 10ª colocação, enterrado ali na 10ª colocação, tem uma brincadeira entre os próprios torcedores do Chelsea aqui na Inglaterra, que não importa o que aconteça, o Chelsea vai continuar na 10ª colocação. É claro que a boa notícia seria a classificação para alguma competição europeia que seja. Está a 3 pontos apenas do 7º colocado, que é o Brighton, e essa 7ª colocação, a depender do que aconteça na segunda metade da temporada, pode dar vaga à Conference League. Foi essa 7ª colocação que levou o Aston Villa para a Conference League nessa temporada. Está a 6 pontos já do 6º colocado, que é o West Ham, posição que normalmente dá vaga para a Europa League. E está a 12 pontos já do G4. 12 pontos do 4º colocado, que é o Arsenal. Então, assim, é muito improvável que consiga entrar no G4, a não ser que algo milagroso aconteça, né? O Chelsea está a 12 pontos do G4, e só para dar um tom, são 28 pontos conquistados, está a 13 pontos da zona do rebaixamento, né? Então está mais próximo do G4 por um pontinho do que da zona do rebaixamento. É só para dar é só um termômetro, né? Não estou falando que o Chelsea vai brigar contra o rebaixamento, isso não vai acontecer. Mas também não acho que vai brigar por G4. Os próximos 5 jogos na Champions: Fulham em casa agora nesse fim de semana, depois Liverpool em Anfield, Wolverhampton, Stamford Bridge, Crystal Palace fora e Manchester City aqui em Manchester. São 5 jogos difíceis, complicados. O Wolverhampton está bem, o Palace é chato fora de casa, Fulham está bem, Liverpool e City. Então, não sei como é que vai ser não, viu? Mas acho que assim, acima de qualquer meta prática, título de Copa da Liga, passar pelo Aston Villa na Copa da Inglaterra, buscar alguma competição europeia por meio da Premier, o principal é encontrar o que para mim é o principal problema do Pochettino até aqui, que é formar uma identidade, né? Tomara que com a chegada desses jogadores que estão no departamento médico, né, principalmente Chilwell, Lavia, não sei quando que chega, mas o Chilwell e o Nkunku que estão mais próximos, ele consiga trazer e mostrar para a torcida o que esse Chelsea pode fazer, né? Acho que esse é o principal ponto. Esse é o principal ponto. A longo prazo, cara, é um time que precisa de maturação, né? Pouco tempo atrás o Chelsea colocou em campo o time mais jovem da própria história dentro da era Premier League, né? Assim, é um time jovem que precisa de rodagem e que precisa de mais tempo para conseguir apresentar alguma coisa à altura do que o clube deixou como marca nesse século dentro da Premier League, né? Eu acho uma pena para a Premier League que o Chelsea esteja tão
fora até mesmo da coadjuvância. Né? Assim, não chega nem a ser coadjuvante nessas últimas temporadas do Chelsea. É uma pena, porque é um clube que criou capítulos muito importantes para o imaginário de quem é fã do futebol inglês nesse século. E recentemente, inclusive, né? Na própria Liga dos Campeões. Então, assim, é o último campeão da Premier fora o domínio bipolar entre City e Liverpool. Foi com o Conte em 2017. Então, assim, o Chelsea precisa voltar, mas precisa de tempo. E, por incrível que pareça, precisa de reforços também para equilibrar esse elenco, que foi mal montado. É um elenco mal montado. Será que o Pochettino dura até o fim da temporada? Não sei. Se cair para o Middlesbrough na semana que vem, já não sei o que vai acontecer, tá? Não sei o que vai acontecer. Seria o primeiro treinador que duraria até o fim da temporada, caso isso aconteça, na gestão Bowley, né? Que demitiu o Tuchel já quando chegou, demitiu depois o Potter e o Lampard na temporada passada. Acho que o que resume o sentimento com esse Chelsea é esse cartaz levado por um torcedor na partida contra o Middlesbrough, que basicamente diz, cara, as nossas expectativas já eram baixas, mas PQP, né? Nossa Senhora. Uma surpresa ainda mais negativa do que as nossas expectativas. É um meme já muito utilizado, mas que cai bem para esse momento do Chelsea. Bem espirituoso o torcedor que levou isso para o estádio do Middlesbrough, nesse que foi um dos pontos mais baixos, se não o mais baixo da temporada do Chelsea até aqui. Agradeço a sua presença até o fim desse vídeo, o seu like se você gostou, o seu comentário se você quiser concordar, discordar, enfim, trazer outras discussões para esse debate do Chelsea de Maurício Pochettino. Até o próximo vídeo.